Eu quero introduzir essa palavra e depois eu vou ler ela, para que faça sentido aquilo que eu vou falar para você. Essa palavra ela vai estar dividida em 4 etapas. A primeira delas é o chamado de Deus. Tudo começa quando nós escutamos a voz de Deus. Uma vez que eu escuto a voz de Deus, eu tenho que saber o que eu devo fazer. Uma vez que eu aprendo o que eu devo fazer, agora eu preciso me preparar para fazer isso. E uma vez que eu me preparo para fazer essa obra, eu recebo uma nova identidade espiritual. Eu passo a ser alguém chamado e alguém reconhecido no mundo espiritual. Isso é um chamado de Deus para as nossas vidas. Todos são chamados? Fala assim, todos nós somos chamados. Porque Jesus, quando morreu naquela cruz, ele veio resgatar toda a humanidade. O primeiro chamado que o homem precisa entender é a salvação. Onde tudo começa, onde eu escuto a voz de Deus, eu reconheço que Deus está me chamando para voltar para o Pai. Jesus veio resolver um problema de relacionamento que o homem tinha com Deus. Porque o homem pecou, o homem foi desconectado de Deus. E a partir desse momento a palavra diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Aquele lugar glorioso que Adão vivia no Éden, ele já não podia frequentar mais naquele lugar. Tanto é que Caim, ele começa a reproduzir a imagem do homem caído. Começa a ter ciúmes do irmão, começa a ter tanta dificuldade de relacionamento e por fim o que ele faz? Ele acaba matando o irmão dele. Por quê? Porque o homem parou de escutar Deus. E quando o homem para de escutar Deus, ele começa a multiplicar a si mesmo. Então quando o homem para de escutar Deus, ele começa a se multiplicar. Ele começa a multiplicar a sua própria vontade. Isso é perigoso, por quê? Porque quando eu me desconecto de Deus, eu começo a reproduzir a minha própria vontade. Né? Então é isso que nós vamos falar nessa manhã. João 15,16 fala assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. O fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que lhe pedirem. Em meu nome, este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. A primeira parte da chamada, da palavra, ela é o quê? Escutar o chamado de Deus. Isso que nós vamos falar nesse primeiro momento. Tudo começa quando eu escuto a voz de Deus. Todo chamado de Deus parte do coração de Deus. Eu não tenho chamado para dar para vocês. É um engano muito grande de eu tentar colocar você no reino de Deus. Tentar colocar você numa posição. Quem te chama é Deus. O homem simplesmente reconhece e obedece o chamado de Deus pelos frutos da vida da pessoa. Amém? Então, o chamado, ele sai sempre do coração de Deus. No Salmo 139 fala que antes de Deus te gerar, antes de você estar no ventre da tua mãe, Deus escreveu no livro todos os dias da sua vida. Olha só que Deus maravilhoso. Né? Não é maravilhoso isso? Deus ele começa a nossa história do fim no começo, introduzindo quem nós somos. Então, aquilo que você está vivendo hoje, se você está dentro do chamado de Deus, se você está vivendo o propósito de Deus, fica tranquilo. Deus escreveu no livro todos os dias da sua vida. Romanos 8:28 fala que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que esse versículo tem um contexto. E nós precisamos analisar o contexto para poder entender o que esse versículo está falando. O verso 26 e verso 27 fala assim que o Espírito, ele nos assiste nas nossas fraquezas. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Aquele que conhece os corações e sonda a mente do Espírito, intercede junto de Deus segundo o propósito do Pai. Agora entra Romanos 28. Quem está no propósito, quem anda nessa dimensão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Verso 29. Porque aqueles que de antemão ele predestinou, também os confiou para que sejam conforme a imagem e a semelhança de quem? Do seu Filho. Esse é o propósito de Deus.
Esse é o propósito eterno de Deus. A salvação não é propósito, a salvação é chamado. Fala, salvação é chamado, não é propósito. O propósito eterno de Deus é para que eu me torne um filho semelhante a Cristo. Aí eu começo a entender o propósito de Deus. Tem muita gente salva na igreja, perdida. Aqui não, aqui você conhece o propósito. O que é ser salvo, perdido? Ele entra na igreja pela salvação, mas depois que ele está na igreja, ele não sabe mais o que fazer. Ele perde sentido, ele não sabe para onde ele está indo. Por isso que o propósito é importante. O propósito vai dar a direção e vai mostrar para você onde se deve chegar. Nós estávamos sentados aqui, eu e o pastor Márcio, uns 2 meses atrás com o irmão, e essa pessoa veio falar para nós de propósito. Eles devem olhar para a nossa cara, né? E falar, esses meninos estão perdidos. Deixa eu falar uma coisa para você. Se há alguma coisa que a gente tem é propósito, nós sabemos para onde a gente está indo. Como fazer? Nós precisamos de Deus todos os dias, porque como fazer é uma dependência diária. Mas o que fazer? Fica tranquilo, nós sabemos para onde a gente está indo. Então esse é o nosso grande desafio. O nosso grande desafio não é simplesmente ser chamado, porque muitas pessoas são chamadas, mas depois de ser chamado por Deus, não sabem como proceder diante dessa chamada. Aí um profeta tem que se levantar para dizer, isso que eu te digo, você vai ter que fazer isso. Aí o cara fica atrás de um profeta a outro profeta para buscar a direção de Deus. Toda palavra profetizada já está neste lugar. Se você conhecer a Bíblia, você vai conhecer a profecia de Deus sobre a tua vida. Tudo aquilo que Deus quer fazer já está escrito neste lugar. A profecia do propósito, Jesus escreveu já em Mateus 28, a partir do verso 18, em diante até o verso 20. Antes de ser assunto aos céus, Deus chamou os discípulos e falou assim, ide e fazeis discípulos de todas as nações, batizando em primeiro lugar, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando até fulaço, fala fulaço. Fulaço significa não adianta só ensinar, tem que ensinar até que a pessoa comece a produzir resultados. Nós ensinamos 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e nós achamos ou deduzimos que a pessoa já aprendeu. Não é assim que Jesus falou. Ele fala assim, ensine até que a pessoa fulaço, até que a pessoa aguardou. A gente só vai conseguir reproduzir no reino aquilo que nós entendermos. Se nós não entendermos, por isso que Jesus tinha uma preocupação muito grande com os discípulos dele, depois dos ensinamentos dele. Todos os ensinamentos de Jesus seguia com uma pergunta. Vocês entenderam o que eu falei? Lê todos os evangelhos e as parábolas que Jesus ensinou. Se depois, no particular, Jesus não chegava até os discípulos e falava assim, vocês entenderam o que eu falei? Qual que era a preocupação de Jesus? Porque em seguida, esses homens iriam ser multiplicadores. E a preocupação de Jesus é o que é que eles iriam multiplicar. Se eles não entendessem o propósito, eles iriam multiplicar qualquer outra coisa que não era o reino de Deus. E esse é o nosso entendimento e essa é a nossa preocupação. Precisamos entender o reino para reproduzir o reino. Fala, eu preciso entender o reino para reproduzir o reino. Vivemos tão ocupados com tantas tarefas para serem executadas diariamente. Quem vive mais ou menos assim? A gente nem faz mais agenda porque não dá conta. É ou não é? Vozes ao nosso redor, diversos tipos de entretenimento. Vamos lá. iPad, iPhone, computador, televisão. E tem um aparelhinho que se chama Alexa, que se você conversar com ela, ela responde você. Maravilhoso. Sentado na sala da tua casa, você fala, Alexa, aí você pergunta qualquer coisa. E ela responde. O que você quer mais do que isso? Né? Com tantos ruídos, você já teve a sensação de chamar alguém e a pessoa não responder? Ou você já teve a sensação de ser chamado por alguém e não dar resposta nenhuma? Quem já fez isso?
Confessa. E deixa. Tem 2 perguntas no seu boletim. Eu gostaria que você olhasse para o seu boletim agora. Você já foi chamado por Deus? Não responda. Como você tem respondido o chamado de Deus? Tudo começa quando nós ouvimos a voz do Senhor. Samuel 3:10, o Senhor voltou a chamá-lo como as outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Nós sabemos pelo contexto que essa era a 3ª vez que Deus chamava Samuel. Na 3ª vez, quando Samuel, as outras 2 primeiras vezes, Samuel se levantou e buscava quem? Eli. Quem que era o referencial espiritual na vida de Samuel? Eli. Só que a palavra diz que naquele tempo as visões eram raras e a palavra do Senhor também eram muito poucas. E Deus levanta um menino para que através dele um novo momento em Deus começasse em Israel. No Velho Testamento, as pessoas faziam o sacrifício. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eles apresentavam o sacrifício. E tinham que esperar que Deus respondesse com fogo. O que iria definir se o sacrifício era aceito ou não, seria o quê? O fogo. Por isso que Caim ofereceu um sacrifício e Deus respondeu. Abel, desculpe. Caim ofereceu um sacrifício e Deus não respondeu. Foi onde tudo começou. Você vai avançando um pouco mais. Deus, ele passa essa atribuição aos sacerdotes e aos sumos sacerdotes. Agora, quem tinha que manter o fogo aceso sobre o altar era quem? Sacerdote. Mas só que tinha uma particularidade. O fogo que devia ser mantido sobre o altar também tinha um incensário, onde as pessoas ofereciam as ofertas. Tudo que eu estou falando para você está lá em Levítico. A partir do capítulo 5 e em diante. Só que para oferecer essas ofertas, para oferecer esse sacrifício diante de Deus, o fogo tinha que ser tirado de onde? Do altar. Né? Então agora Deus confia o fogo a quem? Ao homem. Porém, tem que haver uma responsabilidade. Esse fogo tem que ser tirado do altar. O fogo verdadeiro é o fogo Esh, o fogo de Deus. Só que Nadab e Abiú, os 2 filhos de Arão, ofereceram um sacrifício e ofereceram fogo estranho. E a palavra fala que eles morreram naquele momento. Né? Hoje assim, a pessoa não morre, graças a Deus, fisicamente. Mas espiritualmente, quando nós oferecemos o sacrifício que não é tirado do altar, espiritualmente o que acontece? Acontece uma morte espiritual. E eu estou falando tudo isso porque era isso que estava acontecendo com o sacerdote Eli. A palavra fala que Eli ficou velho, ficou cego e ficou gordo. Um sacerdote que não ouvia mais a voz de Deus. Um sacerdote que parou de ouvir a voz de Deus e it's okay. Está tudo bem. Deus parou de falar, não está tudo bem. Não está tudo bem. O que vai te manter de pé é você ouvir a voz do teu Deus. O que vai fazer diferença nessa geração é quem tem uma palavra de Deus. Vivemos dias difíceis. E para Eli estava tudo bem. Ao ponto que na 3ª vez, quando Samuel se apresenta para falar novamente com Eli, porque Samuel ainda não tinha aprendido a ouvir a voz de Deus. Aí Eli fala assim, se essa pessoa te chamar de novo, você fala assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E a partir desse momento, Deus levanta Samuel. Como podemos ouvir a voz de Deus? Tem 4 maneiras que, pelo menos, que nós podemos ouvir a voz de Deus, pela palavra. Quando eu abro a Bíblia, Deus abre a sua boca para falar comigo. Qual é a sua frequência de leitura bíblica? Você quer ouvir Deus falar com você? Fala amém. Fala amém com força.
Se você quiser ouvir Deus falar com você, abra a Bíblia. Toda vez que você abrir a Bíblia, Deus abre a sua boca para falar com você. Segunda maneira, pela oração. A oração é a única maneira que você tem de falar com Deus. Você quer se relacionar com Deus? Oração é a única maneira que o homem pode chegar diante de Deus. Deus vinculou o relacionamento do homem através do quê? Quando eu não oro, o que acontece comigo? Eu não tenho relacionamento com Deus. Você está aqui nesse momento, é bom? Claro que sim. É maravilhoso. Que bom que você está aqui. Venha sempre, nós amamos a sua presença aqui. Mas muito mais que isso, nós queremos te ensinar a se relacionar com Deus. Porque é isso que vai fazer a diferença na tua vida. Na crise, nem sempre eu vou estar lá. Na crise, nem sempre você vai estar com o pastor Márcio do teu lado. Sabe o que vai te manter de pé diante da crise? Se você tem um relacionamento com teu Deus. 3, pessoas. Deus pode falar e fala através de pessoas. Por isso, se você tem uma pessoa que anda do teu lado, escute. Porque ele pode ser a voz de Deus. Fala, mas essa pessoa é... Deus sempre pega as coisas pequenas e as que não são para confundir a sabedoria humana. Se você é pequeno e está qualificado da maneira que eu me qualifico, você é um vaso nas mãos do Senhor. Né? Como um bom pentecostal fala, olha o vaso aí, irmão. Tem algumas coisas que você fala assim, mas não é costume desse povo falar, né? Ô vaso, ô vaso. Uma pessoa me ligou essa semana, semana passada, desculpe. E aí, varão, vaso de Deus. Falei, glória a Deus, né? O cara até se acha, né? 4ª coisa, circunstâncias. Quando as circunstâncias estão falando, o negócio está ruim. É porque eu não estou escutando ou deixei de lado a palavra. A minha vida de oração mingou. Não escuto mais as pessoas. Eu destituo as pessoas que andaram comigo. Posso falar algo que vem da parte do Senhor para a tua vida? Não espere que Deus vai fazer algo novo na sua vida se você destituir as pessoas que andaram com você, choraram com você, viraram madrugada com você. Não espere que Deus, não clame por nada novo da parte de Deus se você não restaurar relacionamentos antigos. Esse é Deus. Você quer coisa nova da parte do Senhor? Restaure os relacionamentos antigos. Não remova os marcos antigos. Não pense porque você cresceu, agora você destitui os marcos antigos. As pessoas que choraram com você, as pessoas que amaram a sua vida, honre essas vidas. Em Cristo, honre elas. Porque isso vai fazer com que Deus venha a teu favor. Deus, ele tem suas particularidades. H sai da casa da serva da senhora dela, que era Sara, por uma dificuldade, vocês sabem qual era a dificuldade, e vai embora. Larga o filho e fica desesperada, e vai clamar para Deus, e Deus fala o que para ela? Volta lá, você quer coisa nova? Restaura, honra aquela senhora que te acolheu. O evangelho do reino, ele é um negócio que arrebenta a gente, viu? Por isso que nós precisamos entender o que significa um chamado. Provérbios 18:17 fala assim, o que começa o pleito parece justo, até que vem outro e o examina. Você tem que ter alguém que examine você. Quando você vai para o médico, você paga duzentão. E o cara começa a fazer pergunta para você. Você responde as perguntas dele? Não. Depois de pagar 200, você fala assim, não estou com vontade de responder nada disso não. Você faz isso? Faz. Você está lá porque você quer deixar que ele te examine. Deixe que as pessoas te examinem. Isso é bom para você. Isso vai fazer você healthy. Vai ter os diagnósticos. E cada um tem o seu. É ou não é? Cada um tem o seu diagnóstico. Mas tem cura. Fala, glória a Deus, tem cura. Né? Jesus ele é o médico dos médicos. Né? Amém? Você dá amém por essa palavra?
Dá um amém mais animado. Glória a Deus. Vou entrar na segunda parte. Uma vez que eu ouço a voz de Deus, recebo o chamado. O primeiro chamado que eu recebo é o chamado da reconciliação. Mateus 28:19 fala assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero chamar um vídeo, por favor. Deus não fez o homem para que ele fosse colocado simplesmente como mais uma de suas obras na prateleira de suas criações. Deus queria ter comunhão e relacionar-se com o homem, assim como um pai ama seu filho e é honrado por ele. O propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Mas um dia, o homem cedeu à tentação de Satanás e pecou, desobedecendo uma ordem de Deus. Esse pecado separou o homem de Deus, rompendo a comunhão e harmonia que havia entre eles. O homem se tornou inútil para o propósito de Deus. O ato de desobediência do homem revela uma atitude interior de independência e rebelião. O homem decidiu estabelecer seu próprio governo, em vez de submeter-se ao reino de Deus. Isso trouxe justa condenação para o homem, que na condição de criatura, resolveu desafiar o justo e santo Criador. Mas Deus não desistiu do seu propósito eterno. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, e pela sua misericórdia, decide salvar o homem de sua terrível condição. Deus enviou seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados e abrir o caminho de volta ao Pai. O homem não precisa pagar pelos seus pecados, mas deve se arrepender de sua atitude de independência. Ele deve descer do trono, crucificar seu eu e submeter-se ao governo do Senhor, restaurando assim o propósito eterno de Deus em sua vida, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. O vídeo é tão simples que até eu entendi ele. Então, o primeiro chamado para a sua vida, e esse é um chamado para todos nós, que é o chamado da reconciliação. Todos nós fomos chamados para fazer discípulos. Todos. Fala, mas eu sou um neófito, um novo na fé. Comecei a andar com Jesus ontem. E a mulher samaritana que encontrou Jesus ao mesmo dia e falou assim: Jesus, deixa eu ir falar que eu encontrei. Você acha que ela tinha uma pregação elaborada para falar de Jesus? O que ela falava? Vem ver quem eu encontrei. Né? Então, esse é o primeiro chamado que todos nós temos. Os chamados que servem para a edificação do corpo. Efésios 4:11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, os ministérios específicos, que são os 5, eles servem para quê? Para a edificação do corpo. Então, quem profetiza é para profetizar para quem? Para o corpo. Quem ensina é para ensinar para quê? Para o corpo. Evangelismo e todos esses ministérios. Existe uma finalidade. Para quê? Para que o corpo seja edificado. Todos serão pastores? Todos serão mestres? Todos serão profetas? Não. Esses são ministérios específicos. Amém? Então agora nós entendemos o chamado, entendemos o que fazer, e nessa terceira etapa nós vamos aplicar a preparação que nós precisamos receber em Deus. Nós vamos falar sobre Neemias. Neemias, ele foi enviado para reconstruir os muros. Os muros eram físicos, porém Jerusalém era espiritual. Fala assim, os muros são físicos, porém a Jerusalém é espiritual. Para fazer algo espiritual, você precisa de preparo espiritual. Por isso que Neemias gastou 4 meses orando
jejuando e buscando a Deus. Por quê? Porque alguém já tinha começado aquela obra. E aquela obra já tinha sido paralisada. E agora Neemias se apresenta como sendo um reconstrutor daqueles muros. A obra é aquilo que Deus desafia para você fazer é sempre maior do que você. Sempre vai ter que dar aquele friozinho na barriga, sabe como não? Deus, eu acho que não vou dar conta. Ele fala, eu sei. Eu sei. Por isso que eu coloco esse frio aí na sua barriga, para você depender de mim. Entendendo a estação da preparação para executar o chamado. Uma boa preparação é fundamental para se obter bons resultados. Leia isso, por favor. Todos juntos, mais uma vez. Uma vez que eu ouço a voz de Deus e entendo o seu chamado na minha vida, agora chegou a hora de receber capacitação e orientação. A obra que Deus fez através dos discípulos aconteceu depois do quê? Do Pentecostes. Primeira etapa, onde tudo começa. Neemias 1:1 fala assim, a palavra de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, que é novembro ou dezembro, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, é onde tudo começa. Quando Neemias, alguns irmãos se apresentam a ele, e ele faz uma pergunta, como estava Jerusalém? Foi nesse momento que começa a preparação de Deus na vida de Neemias. Segunda etapa, o relato da realidade, Neemias 1:3. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província passando por grande sofrimento e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e suas portas foram destruídas pelo fogo. A preparação de Neemias trouxe intervenção divina. Neemias 2:1, no mês de Nissan, do 20º ano do rei de Artaxerxes, na hora de servir-lhes o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Neemias 2:6. Então o rei, estando presente, a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. Então agora Neemias é um homem que busca a Deus e recebe o favor dos homens. Neemias 2:8. Também pedi uma carta a Asaf, o guarda da floresta do rei, mandando que me desse madeira para fazer os portões da fortaleza que protege o templo e para fazer as muralhas da cidade e a casa onde eu iria morar. E o rei me deu tudo o que eu pedi, porque Deus estava comigo. Então agora aqui a gente encerrou as 3 primeiras etapas, que é a introdução da palavra, e nós vamos aplicar ela. Você tem um título aí que fala assim, o chamado de Deus vai gerar em mim uma nova identidade. Uma vez que eu ouço a voz de Deus, uma vez que eu sei o que eu vou fazer, uma vez que eu me preparo para fazer isso, agora esse preparo vai gerar em mim uma nova identidade. Você está disposto a rasgar uma velha identidade para receber uma nova identidade? Sim ou não? Quando você vai na Drive License fazer a sua carteira nova, todo mundo fica mais bonito, não fica? É ou não é? Porque aquela ID velha, você fala, já mudou até o estilo do cabelo, né? Já está penteando para o outro lado. Mas uma nova identidade é necessária para nós entendermos o chamado de Deus. Amém? O primeiro ponto, o chamado de Deus gera mudanças. A gente está com a Alessandra do Dudu está nos ajudando na correção do português, porque precisa mesmo, né? Não estudou, vai estudar agora, né? E aí a gente monta as frases na nossa cabeça, aí a professora corrige. E na nossa mente está o quê? A frase antiga. Então tenham paciência, vai dar certo. Neemias 1:11 fala assim, nessa época eu era o quem? O copeiro do rei.
Neemias era o copeiro do rei, nasceu na Babilônia, tinha uma vida confortável, agora se dispõe a reconstruir os muros de Jerusalém, ou seja, estava disposto a mudar a sua vida por causa do chamado de Deus. Neemias tinha uma vida confortável, querido. Neemias, ele só vivia de reunião em reunião. Prova o vinho, Neemias. Pois não. Vinho do rei. Você já viu essa expressão, não? Vinho do rei? Se balançou a cabeça, eu mais ou menos conheço o teu histórico. Vinho do rei, vinho bom. Então Neemias, ele vivia a regalia. Servindo a rainha, pois não, madame? Né? Não podia chegar muito perto da rainha, não, senão o rei ficava bravo. Mas Neemias tinha uma vida confortável. Você acha que Neemias morava bem? Vestia bem? Estava bem na foto. Neemias estava bem. Era não fazer nada para ficar bem. Se ele não fizesse nada, a vida de Neemias estava tranquilinha. Você fala assim, meu Deus do céu, esse é meu sonho? Esse é meu sonho na América? Neemias foi bem sucedido no seu chamado porque permitiu Deus fazer grandes mudanças na sua vida. Você quer cumprir o chamado de Deus? Tem umas 10 pessoas que quer, e com isso dá para fazer um rebuliço já. Vou perguntar mais uma vez, você quer cumprir o chamado de Deus na sua vida? Você está apto a mudar naquilo que Deus pedir para você mudar? Porque esse é o nosso desafio. Não tem como eu cumprir o propósito de Deus com a minha velha natureza. É necessário mudança constante. Jesus fala assim, vocês têm que se oferecer como uma ovelha muda. Aí eu matadouro todos os dias. Esse é o nosso maior desafio. Ficar mudo para ir para o matadouro, mas eu sou uma ovelhinha que gosta de falar. Né? Não tem problema, você pode falar. Vai mudo para o matadouro. Porque esse é o nosso desafio. Mateus 16, 24 fala assim, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome o quê? Jesus convidou a todos? Não. Ele falou assim, vamos ler o texto. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Todos seguiram Jesus? Não. Alguns falaram, esse discurso é pesado demais. Cruz significa mudar sempre que for necessário a mudar. O que mais a gente tem feito nesse ano e meio é mudar. Oh, meu Deus, como é duro mudar. Como é duro ser transformado. Deus transforma, nos deu uma igreja generosa, nos deu uma igreja de oração, nos deu uma igreja quebrantada, nos deu uma igreja onde o vida com vida funciona. Ele fala assim, vou começar por você primeiro, pode não? Vamos lá. Mas glória a Deus que tem irmão que nos amam, né? E não desiste da gente. Ai, Deus. Se você for analisar a vida de cada homem de Deus, todos eles passaram por mudança. Se vê Jacó, aquele que segurava no calcanhar. Deus o levou ele para o vale de Jaboque e lá tocou na vida dele. Jacó, o suplantador, aquele que enganava, se tornou quem? Israel. Príncipe de Deus. Simão, aquele cara inconstante, que falava quando tinha que ficar quieto. Na realidade, ele nunca ficava quieto, então ele sempre falava. Estou pronto para morrer por você, Jesus. Né?
Simão se transforma rocha. Alguém que está calcado sobre a rocha não volta mais atrás. Batiam em Pedro e falava: cala a boca, para de falar no nome de Jesus. Eu sou rocha. Jesus me transformou em rocha. Eu não posso deixar de falar daquilo que eu ouvi e vi. Ele falou que iria morrer no terceiro dia, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu vi, ele falou que os cegos iriam ver, e os cegos realmente começaram a ver. Então, houve transformação na vida de Pedro ou não houve? A crucificação de Pedro, ele falou assim: eu não sou digno nem de morrer segundo o meu mestre. Morreu crucificado de cabeça para baixo. Claro que isso não vai acontecer nem comigo, não desejo, e nem com você. Mas é só um exemplo para mudança radical, né? Ao contrário. Saulo, o nome Saulo significa desejado. Aquele que se transforma em Paulo. O nome de Paulo significa pequeno. Aquela pessoa que tinha veemência, aquela pessoa que agia com autoridade, aquela pessoa que prendia as pessoas. Deus o transforma em alguém que passa a depender das outras pessoas para ser conduzido no reino de Deus. Quando Ananias vai lá encontrá-lo, né, ele teve que se humilhar, e a partir daquele momento, Deus começa a direcionar e começa a ensinar Paulo que no reino é necessário se tornar pequeno, porque toda orientação vem dele, que é grande. Nós precisamos realmente nos tornar pequenos diante do Senhor. Jesus, o Filho de Deus, recebe uma humanidade para cumprir o propósito dele na terra. Isso é demais, não é não? Quando eu escutei isso, eu falei: Jesus, o que você está falando? Eu falei: é isso aí que você está vendo. Eu me transformei em um ser humano para cumprir o meu propósito na terra. E agora eu tenho uma pergunta para te fazer. A pergunta é o seguinte: quanto você está disposto para mudar por causa do chamado que eu tenho na tua vida? É uma pergunta que eu preciso pensar nela. Agora você precisa pensar. Quanto é que você está disposto a mudar para cumprir o propósito de Deus na tua vida? 2, uma vez que eu entendo o chamado, uma vez que eu entendo que eu preciso mudar, essa mudança vai gerar em mim um propósito. Escreve aí, por favor. Neemias 2:5. E respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Reconstruir o quê? Os muros de Jerusalém. Então agora Neemias, ele tem um propósito, e porque ele tem um propósito, ele recebe o favor do rei. 2, Mateus 28:18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei com vocês até o fim. As 3 etapas do discipulado. Se você quiser escrever, escreva, por favor. A primeira delas, seguidor. Jesus chega para os seus discípulos e fala o quê? Vinde após mim, eu vou fazer de vocês pescadores. A primeira etapa é o quê? Seguir. A segunda etapa, imitar. Ser um imitador de Cristo. Os discípulos falavam igual a quem? A Jesus. As 2 primeiras etapas vai depender somente de mim. Eu posso seguir e eu posso imitar sem problema. Mas existe a terceira, que é a etapa onde eu vou multiplicar, onde eu vou me tornar um multiplicador da vida de Cristo. Nessa etapa é onde eu preciso receber a vida de Deus na minha vida. Sem a vida Zoe, sem a vida de Deus na minha vida, eu não vou conseguir multiplicar a vida de Cristo. Porque aquele que segue, aquele que imita, é o mesmo que trai. Você já viu? Pedro seguia e Pedro falava igualzinho a Jesus. Mas na crise ele fez o quê? Negou. Porque o que vai me manter, o que vai fazer de mim um multiplicador da vida de Cristo é o receber a vida de Deus em mim.
Por isso que lá no Pentecostes, quando os discípulos que se tornaram apóstolos, eles receberam o Espírito Santo. Junto com o Espírito Santo, eles receberam toda a capacitação para fazer essa obra. A partir desse momento, todos eles andaram numa linha reta com Deus. Firmes, porque a partir desse momento eles se tornaram o quê? Multiplicadores. Se eu não sei quem sou, não saberei o que fazer, não chegarei em lugar nenhum. Você tem essa frase aí, não tem? Leia ela, por favor. Então, uma vez que eu passo por mudanças, eu recebo o propósito de Deus. Agora eu preciso me tornar dependente. O chamado gera dependência de Deus. Dependência é a medida da minha maturidade. Deus decidiu não fazer nada sozinho. Tudo aquilo que Deus vai fazer, ele conta com quem? Com a contribuição do homem. Lá no Éden, ele deu autoridade para o homem governar a terra. Quando naquela situação que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra, por que Deus ele chega para Abraão e pergunta para o meu amigo, Deus falando, eu vou falar com o meu amigo Abraão a respeito de destruir Sodoma e Gomorra. Por que Deus faz isso? Porque na terra, quem tem autoridade é quem? Deus se condicionou a não fazer nada na terra se não for através do homem. Isso é para dar nó na nossa cabeça. É ou não é? Porque seria muito mais fácil Deus fazer uma grande família de muitos filhos semelhantes ao filho dele, não é não? Assim. Mas só que você é a prova que o propósito de Deus dá certo, porque Deus falou que dá certo. Então tudo aquilo que Deus vai fazer, Ele vai fazer através de quem? Então por isso que nós precisamos nos levantar. Quanto mais nós demorarmos para entender isso, mais o propósito de Deus vai ser retardado na minha vida. Porque aquilo que Deus quer fazer, Ele vai fazer através de você. E depender de Deus é entender essas coisas. Que Deus pode curar? Sim. Mas Ele condiciona a cura dele pela oração de um justo. Muito podem ser os efeitos a oração de quê? De um justo. Por isso que nós colocamos as mãos sobre as pessoas que vieram aqui à frente, porque é princípio do reino de Deus. Deus pode te curar lá na tua casa? Claro que sim. Deus, Ele é Deus. Entende? Mas Deus, Ele não vai contra a sua própria palavra. Tudo aquilo que Deus falou, agora Ele está condicionado a cumprir aquilo que Ele falou. Por isso que Ele fala, eu não sou homem para que minto, e nem filho do homem para que me arrependo naquilo que eu falei. Neemias 1:5, então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com aqueles que te amam e obedecem o quê? Os teus mandamentos. Quem que estava fazendo essa oração? Neemias. Neemias não era só um copeiro do rei. Comecei a desconfiar de Neemias. Falei, Neemias está sabendo muito. Esse homem cita a Bíblia desde lá de Gênesis. Cita Moisés. Cita os princípios. Neemias estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava em Neemias. Neemias era um homem de Deus. E Deus vai encontrar Neemias escondido lá naquele palácio. Por quê? Porque o Deus que conhece os corações vai te encontrar onde você está. Esse é Deus. Dependa de Deus. Espere em Deus. E aquilo que Ele prometeu na tua vida, querido, agindo Deus, quem pode impedir o mover de Deus sobre tua vida? Se é Deus quem te justifica, quem é que poderá te condenar? Uma crítica? Uma crítica vai tirar você? Não. Deus já te justificou. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, Deus
já te justificou. Depender de Deus. O Salmo 127, capítulo 1, fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão é todo o nosso trabalho. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil é levantar cedo, repousar tarde, comer o pão de dores, porque o Senhor dá os seus enquanto dorme. Oh, glória a Deus. Jesus, quando você vai nanar hoje à noite, fala: Jesus, teu servo vai nanar, não quero que você seja meu servo, mas se resolver abençoar teu servo, fica à vontade, né? Quando amanhecer, a bênção já tá posta. A paz não dorme dentro toscaneja, o guarda de Israel. Aquele que vigia sobre tua vida, ele é fiel. Dependa de Deus, espere em Deus. Ele não vai te desapontar, eu posso te garantir isso. Ele não vai. Nós estávamos essa semana em Salt Lake City, e aí o meu cunhado teve a ideia de nós irmos para Las Vegas. Falei, gostei da ideia. Vamos para Vegas, conhecer Vegas. Está às 5 horas de Salt Lake City. Aí não estava todo mundo no carro, família grande, mistura hispano com brasileiro, já viu a família, né? Aí a gente foi alugar um carro. E aí quando nós chegamos lá no lugar, eu falei, Deus, nos abençoe aqui, né? Tem algumas coisas que você sabe que é mimo? Mimo. É o que Neemias falou. Eu não sou merecedor, rei. Mas se o Senhor se agradar do teu servo, né? Se a tua graça chegar até mim. Aí alugamos o carro, tal. Aí na hora de receber o carro, o cara foi entregar a chave, o manager falou, não, peraí, volta. Falou, tá tudo pronto. Ele falou, volta para cá. Aí entraram de novo. Eu falei, ué, o que está acontecendo? Aí você fala assim, e o cartão de crédito, será que passou? Né? Aí o meu cunhado americano, uma semana falando inglês, eu estou cansado, me desgastei. Precisa mais uma semana para descansar agora. Do good morning até good night, só em inglês, já viu isso não? Sangue de Jesus tem poder. Tinha hora que eu ia para o banheiro, ficava 1 hora no banheiro. Falei, Aí o manager voltou. O manager voltou e sentou do nosso lado. Ele, Mr. Furlaleto. Yeah, that's me. The hard name. Yes, it is. Ele falou assim, eu tenho uma surpresa para você. Eu falei, fala que o teu servo ouve. O carro que a gente vai dar para você dirigir é um carro que tem 3 milhas. Aí o meu cunhado falou, what? It's a new one. Eu falei, calma, deixa quieto, não estraga a bênção não. Se você não conhece essas coisas, não te mete. Né? Ele falou, tá aqui o carro, com 3 milhas. Aí ele chegou no carro e falou, I cannot believe that. It's a new one. Banco de couro, navegação, né? Pensa num negócio chique. Porque Deus, Ele quer dar mimo para você. Deus, Ele é bom. Deus, Ele cuida. Deus, Ele faz diferença dos seus para aqueles que servem, para aqueles que ainda não têm o entendimento ainda. Deus cuida de nós. Né? Depender de Deus depender de Deus não é uma demonstração de fraqueza, mas sim uma qualidade dos grandes homens de Deus. Parece que quando nós dependemos, nós nos tornamos fracos. Não é. Dependência é qualidade de quem anda com Deus. Se você quiser andar com Deus, e eu tenho que aprender também, eu tenho que aprender a depender
de Deus até que ele venha. Deus, ele não atrasa os appointments dele. Nós antecipamos, nós queremos que eles venham antes, mas Deus tem o seu tempo para que o propósito se cumpra sobre a sua vida. 4. O chamado gera responsabilidades. Neemias 2,17. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. O conhecimento de um problema nos responsabiliza diante dos homens e diante de Deus. O conhecimento dos problemas do seu povo levou Neemias a orar e se apresentar como resposta daquela situação. Jesus nos ensina: se alguém tiver fome, ore pela vida dele. Pode orar, mas tem que fazer o quê? Se apresente como solução do problema dele. Queridos, você está num ministério, numa igreja, onde a ênfase é vida com vida. Não dá para fazer vistas grossas à necessidade do irmão, dá? Se for dinheiro, pergunta para o pastor Márcio. Se for oração, E tem outros irmãos, se você me procurar, eu vou indicar eles para vocês. O pessoal é generoso. Mas, entende como funciona? Aí, a minha dor é a tua dor. Faz sentido. A tua vitória é minha vitória. Também faz sentido. Né? Porque o que vai fazer eu ser sensível é eu entender essas coisas. Tem uma parábola que é a parábola do bom samaritano, onde tinha uma pessoa lá jogada no canto da rua. Desceu um sacerdote e o sacerdote fez o quê? Insensível. Um ministro de louvor, que não é o Jonas e nenhum dos nossos aqui, fez o quê? Passou e falou assim: estou atrasado para o ensaio. Aí passou um samaritano, que era inimigo daquele povo. E o que o samaritano fez? Parou a viagem dele. A palavra fala que ele estava em viagem. Parou a viagem dele. Botou remédio nas feridas dele. Colocou a pessoa necessitada no cavalinho dele. E levou até uma hospedaria. Pagou um denário. E falou assim: se precisar mais, eu volto. Eu só não vou socorrer, não. Eu tenho um compromisso com essa vida agora. Eu vou voltar, se precisar mais, eu pago mais. 1 João 2,6. Aquele que afirma que permanece nele também deve andar. Se eu quiser andar como Jesus andou, devo me envolver com a sua igreja, me apresentar como resposta aos necessitados. 5. O chamado deve fazer de mim um defensor da unidade. Neemias 4,19 fala assim: então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa. Estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós ali. O nosso Deus lutará por nós. Quando me afasto do meu irmão, que é o corpo de Cristo, gradativamente eu estou mais longe da unidade e da minha nova identidade espiritual. A unidade é a sua identidade espiritual. Você quer fazer parte de uma igreja grande? Pastor Márcio, nós estamos no sal, viu? Você quer fazer diferença nessa geração? Melhorou. Não funciona certo nem na casa. Nem na casa dá certo se não tiver unidade. Unidade é princípio de reino.
Quando Deus foi fazer o homem, ele falou o quê? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Salmo 133, 1 fala assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Atos 2, 44, a parte B. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. A nossa fé em Deus deve ser o motivo pelo qual venhamos andar juntos e não uma boa desculpa para nos separar. 6, e a gente está terminando. O chamado gera perseverança. Escreva perseverança, por favor. Nós falamos muito sobre unidade. E é necessário um esforço descomunal para andar em unidade. Se eu não morrer, eu não consigo andar em unidade com meu irmão. Porque a minha carne, ela é do contra. Você já viu essa expressão? Não. A minha carne não quer andar em unidade. A minha carne quer criar divisão. A minha carne quer criar contenda. Por isso que eu preciso morrer. Para andar no reino, tem que haver morte. Tem horas que eu estou muito vivo para muitas coisas. E uma pessoa viva para muitas coisas tem muita força. Aí Deus espera que a força faça o quê? Acabe. Vai acabando aos poucos, vai minguando. Quando a gente está mais fraquinho, mais quebrantadinho, aí Deus começa a falar com a gente. Mas enquanto a gente está robusto, com força, Ele fala assim, vai andando aí nessa força aí. Né? E a unidade, ela é estabelecida como? Com muito esforço. Você vai ter que fazer aquilo que você não quer fazer para manter a unidade. Esse é o chamado que Deus tem para as nossas vidas. Isso vai gerar em mim e em você uma nova identidade. Você quer? 6. O chamado gera perseverança. Neemias 6:11, a parte A, fala assim: todavia, eu lhe respondi, acha que um homem como eu deve fugir? Rapaz, Neemias é demais, não é não? As pessoas se aproximam de Neemias e começam a colocar medo sobre Neemias. E Neemias dá uma resposta para ele, falando assim: Deus gerou em mim uma nova identidade. E porque eu tenho uma nova identidade, um homem como eu não vai fugir do propósito que Deus tem para a minha vida. Neemias tem toda a autoridade para falar isso. Eu estou no processo de aprender para chegar lá um dia. Por que nós estamos falando? Eu sei que essa palavra é uma palavra de amor que mexe lá no teu íntimo. Porque quem fala com você é Deus. Quem te chamou é Deus. Mas é uma palavra de amor que nos levanta e nos coloca onde Deus estabeleceu para nós estarmos. Alguns meses atrás eu comecei a orar, falando: Deus, como é que nós podemos ter uma igreja, aquelas que a gente vê na televisão? A gente foi fazer um dos passeios na montanha. Andamos 40 minutos mais ou menos, fazendo hiking. Aí a gente chegou lá no topo da montanha, mais ou menos 10 mil pés de altitude. Teu ouvido, você fica velhinho. A pessoa fala e fala: ei! O teu ouvido fica assim, parece que você levou uma chapuletada, assim, sabe? No ouvido. Aí a gente estava com a família e o pessoal falou: vamos descer. Eu falei: vão que eu já encontro vocês. Vou ficar aqui um pouco na montanha. Não que a montanha tenha alguma coisa de especial. Eu falei: vou ficar aqui uma meia hora aqui em cima. Eu falei: Deus, lembra daquele questionamento que eu estou perguntando para você há alguns meses, o Senhor não me respondeu ainda? Como é que a gente faz? Eu saí de casa
proposto a pregar essa palavra. Mas muita coisa mudou. Falei, Deus, como é que faz uma igreja avivada, uma igreja que cumpra o propósito de Deus? Aí ele me levou para Neemias. Neemias, ele foi bem sucedido no chamado dele, porque ele influenciou outras pessoas a cumprirem o propósito de Deus. Falei, todo esse tempo para responder isso? Sim, é porque tem muita gente que não entendeu ainda. Por que nós não entendemos? Porque tudo que eu passo dentro do propósito me leva a cumprir o propósito. Amém? Só que nós não queremos sofrer. Nós não queremos passar por adversidades. Nós não queremos passar por situações que mexam com a gente, que nos tire da nossa zona de conforto. Aí quando eu paro, o propósito faz o quê? Paralisa. E o problema é que no reino você não para e ganha tempo. Quando você para no reino, você acaba perdendo tempo e acaba perdendo o time de Deus também. Eu tenho que estar ligado e conectado para cumprir o propósito de Deus na minha vida, senão eu fico meio que insensível àquilo que Deus está fazendo. Deus quer fazer uma obra maravilhosa nesse lugar. Se você crê, fale amém. Por que eu falo isso e tenho convicção plena disso? Porque o evangelho que está sendo pregado aqui é o evangelho do reino de Deus. Foi esse evangelho que Jesus pregou. E já deu certo. Já deu certo. Porém, nós precisamos animar e ensinar o povo para que faça o quê? Para que cumpra o propósito de Deus nessa geração. E como é que eu cumpro o propósito de Deus nessa geração? Trabalhando esses pontos que nós falamos. Deixando Deus mudar a sua vida. Deixa Deus fazer. É ruim, mas é bom. Deixa Deus fazer. Porque a mudança vai gerar em você propósito. Você não vai andar por aí só acordando cedo e dormindo tarde por causa do trabalho. Tem 2 propósitos na vida que você pode fazer. O teu mesmo ou o de Deus. Você vai ter que fazer uma escolha. Você pode continuar cumprindo o teu propósito e a tua caminhada. Mas você pode dizer, eu vou cumprir o meu propósito, mas eu vou, mais do que o meu propósito de vida, eu vou cumprir o propósito de Deus na minha vida. É isso que vai dar sentido para você. É nesse lugar onde você vai encontrar realização plena em Deus. Neemias 6,3 fala assim: por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: eu estou executando um grande projeto, ou uma grande obra. Não posso, porque irei parar a obra para ir encontrar-te com vocês, blá, 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 blá. Não pare. Não pare de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Mesmo que você tenha cansado. Fazer muro cansa, eu sei que cansa. Por que você sabe? Porque eu também canso. Mas eu aprendi uma coisa. Uma vez que eu canso, não adianta eu reclamar para minha esposa, não adianta eu reclamar para o pastor Márcio, não adianta eu reclamar para o pastor Júnior, não adianta. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me renovar em quem? Em Deus. Nós recebemos muita pressão diariamente. Pressão espiritual, pressão emocional, em todos os sentidos. Por isso que eu entendo e aprendi uma coisa, que é o relacionamento com Deus. O que vai me fazer perseverante é eu escutar em Deus as mesmas coisas. E Deus fica repetindo para nós as mesmas coisas. Eu te amo, eu te chamei com propósito, eu te amo, eu te chamei com propósito. Não desista, eu vou cumprir sobre tua vida aquilo que eu prometi. Perseverar é o mesmo que esperar Deus terminar a obra que Ele começou em mim. Quem não é perseverante acaba desistindo. Perseverança é uma característica de alguém que anda com Deus.
Queria chamar um grupo de louvor, estou encerrando. A palavra fala sobre José. Você lembra do exemplo de José? José recebeu um sonho, onde os familiares dele se prostravam diante dele. E José achou bonito contar o sonho, porque o sonho era fantástico. José já tinha uma túnica diferente dos outros irmãos. Aí ele vai contar o sonho. Aí os irmãos ficaram com birra dele. Jogaram ele num poço. E aí onde começa o chamado de Deus na vida de José. Porque para a posição que Deus iria levar José, o tratamento sempre vai ser proporcional aonde Deus vai te levar. Se você quiser cumprir um grande chamado, você tem que estar pronto a passar por grandes desafios. Tiraram ele do poço, venderam ele. Chegou na casa de Potifar como escravo. Ele não era alguém que tomava conta da casa de Potifar. Ele chegou como escravo. Potifar foi vendo a atitude dele e falou: esse menino é administrador. Você pode tomar conta de toda a minha casa. José, eu creio que era bonito. Homem feio não tenta ninguém. A Vozélia deu uma risadinha. Fica firme, Vozélia. Falando sério. A esposa de Potifar injustamente acusa ele. Por causa da integridade dele diante de Deus e diante de Potifar, ele foi levado aonde? Para a cadeia. Lá na cadeia, chega um padeiro e um copeiro. Com um sonho. José mais uma vez ajuda aquelas pessoas. E José falou: por favor, não me deixe aqui. Lembre de mim. Mais uma vez José foi esquecido. Eu creio, eu no lugar de José, fala: Deus, 19. Acho que a gente chegou no lugar onde está na hora de jogar a toalha. Você acha que teve esses momentos na vida de José? Você acha que José, nessa caminhada, algumas vezes pensou em desistir? Como homem? Claro que sim, queridos. Aí quem sonhou depois? Quem lembrou que tinha lá na cadeia alguém que era um profeta? O padeiro morreu, mas o copeiro falou: tem alguém lá no cárcere que é um profeta de Deus. Aí Deus tira José por causa da perseverança dele e coloca como o segundo homem mais importante do mundo. O que Deus tem para você é coisa grande. Você serve um Deus grande. Por isso que nós precisamos nos aproximar dele, para nós entendermos a mente de Deus. Porque senão nós racionalizamos tudo. A nossa razão não bate com o propósito de Deus. A nossa razão não bate com o chamado que Deus tem para nós. Se José fizesse a conta, os números não batiam. Mas a perseverança dele, o motivo pelo qual José cumpriu o seu propósito, é porque ele nunca desistiu. Não desista. Eu não sei o que você está passando. Não sei. Mas eu quero falar para você: não desista daquilo que Deus deu para você fazer. Seja perseverante. Confie em Deus. Busque a Deus. Dependa de Deus. Abrace o propósito de Deus. E deixa Deus mudar a sua vida. E você vai ver se o propósito e o chamado de Deus se cumpre na sua vida ou não. Conclusão: o chamado de Deus não é para fazermos aquilo que queremos, mas para nos envolvermos com o seu propósito eterno de Deus.
se envolva com essa obra que Deus tem dado para nós fazermos neste lugar. Nós precisamos de você, e muito mais você precisa do propósito de Deus na sua vida para que você seja realizado. No capítulo 4 de Neemias, os muros estavam pela metade. Sanbalat e Tobias começaram a falar: vocês não vão terminar a obra, vocês não vão terminar a obra. Essa conversa chegou até o povo. Depois disso o povo começou a falar: nós cansamos. E Neemias faz o quê? Neemias anima, Neemias conforta, Neemias fala assim: gente, essa obra que nós estamos fazendo é pela nossa casa, é pelos nossos irmãos, é pela nossa igreja, é por essa cidade e, acima de tudo, é por causa do reino de Deus. O nosso Deus fará com que nós venhamos ser bem-sucedidos nesse propósito. Neemias não brigava com o povo que trabalhava. Neemias confortava o povo, incentivava o povo e lutava com os nobres, com Sanbalat e Tobias. Com esses, Neemias ele era duro, com aqueles que queriam interferir a obra. Mas com vocês, com os trabalhadores, Neemias significava conforto. E nós precisamos ser um Neemias nessa geração. Nós precisamos falar o que o salmista Davi falou lá em Atos capítulo 13. Serviu Davi a sua geração, o seu propósito, e o Senhor o levou. Existe um propósito para nós executarmos nessa cidade. Existe um propósito para nós executarmos nessa igreja. E Deus conta comigo e com você. Porém, tem uma pergunta que nós precisamos responder para Deus hoje. Deus conta com que você se alinhe a esse propósito. Eu não sei se você começou e parou por causa das dificuldades, por causa do cansaço. Eu entendo. Mas eu quero te mostrar um caminho que renova. Eu quero mostrar para você um caminho que faz nova todas as coisas. Aqueles que esperam no Senhor caminharão e não se fadigarão. Correrão como águias, alcançarão altos lugares, porque faz do Senhor o seu esconderijo e a sua força. Espera em Deus, Israel. Ele não vai falhar com você. Eu estou aqui para dizer nessa manhã algo simples: Deus conta com você. E eu sei que Deus tem um chamado para a sua vida. E queridos, eu não estou falando pela palavra de Deus. Eu não estou blá, 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 blá. Eu estou falando pela palavra de Deus, que é a maior profecia que nós podemos ter. O que é que você precisa para voltar ao chamado? Se você já está no chamado, eu quero te animar. A obra ela é grande e muito extensa. Tem muita coisa para nós fazermos. Se por algum motivo você parou, por cansaço, por qualquer situação, eu entendo. Mas Deus está querendo te renovar. Deus está querendo fazer de você esse Neemias. E se você hoje, talvez esteja aqui pela primeira vez, fala, esse chamado é algo que eu quero andar nele. Nós queremos orar por vocês, porque essa palavra é uma palavra que abrange a todos. Quero orar pelos nossos jovens, sobre a vida deles, porque o futuro dessa igreja tem que alcançar eles. Nós precisamos alcançar essa nova geração. Nós vamos ser ministrados. E se o Senhor falou com você, eu peço que o Espírito Santo complete essa palavra no teu coração. Aquilo que eu não consegui como homem falar. Mas o Espírito Santo, ele é alguém que completa essa palavra nos nossos corações. Se você quer vir aqui ao altar de Deus e falar, Deus, eu hoje faço uma nova aliança contigo.
não uma nova, mas eu renovo ela. Eu quero continuar essa caminhada, eu não quero parar. As circunstâncias, as adversidades me colocaram num lugar onde eu fiquei inconfortável. Mas para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Se Deus falou com você e você deseja vir ao altar, deseja vir orar conosco aqui, nós queremos orar com você, para que haja e aconteça renovo sobre as nossas vidas. Se nós quisermos fazer uma grande obra, nós precisamos influenciar as pessoas a cumprirem o propósito de Deus. Caso contrário, nós vamos fazer qualquer outra coisa e o reino de Deus não vai ser estabelecido. Para o reino de Deus ser estabelecido, é preciso que pessoas de propósito se levantem para que possam dizer: nós sabemos para onde nós estamos indo. Amém?